Ryland Enterprises. Chairman of the board, Edward Ryland. His business, transportation. Illegal transportation. The last time someone took something from him, they turned up dead. But Mr. Ryland just made a big mistake. He took something from this man, Sam Quint. Sam Quint is coming for the Black Moon. From the mind of John Carpenter. Black Moon Rising. O negócio aqui já tá coisando aqui, porque de tanto bater. Saudações cinematográficas! Olavo Filho aqui. Amigos, hoje vamos falar sobre Lua Negra, o supercarro. Rapaz, como eu gosto do cinema dos anos 80. Um dos principais motivos para essa afirmação é que não só nos anos 80, mas também nos anos 60, 70 e 80, nós podemos ver muitos atores que já nos deixaram no início ou no auge de suas brilhantes carreiras. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre um dos filmes que marcaram essa década. Nascer da Lua Negra, ou O Supercarro Negro, ou O Erro Fatal, como preferirem. Ele foi lançado em 1986 e dirigido por um daqueles diretores obscuros que tem seu nome registrado em grandes produções somente nos créditos finais, que muito pouca gente tem a paciência de ler. Harley Cockless ficou mais conhecido por ter sido um dos produtores associados e também assistente de direção de O Império Contra-Ataca. E por também ter dirigido Malone, o Justiceiro, que é um outro filme que fez um relativo sucesso, o qual também nós comentaremos aqui em futuros encontros. Lua Negra, o supercarro, foi estrelado por duas estrelas na época, em situações opostas. Isso é curioso. Uma estrela em ascensão, que é ninguém menos do que o oscarizado Tommy Lee Jones, que mesmo já tendo mais de 15 anos de carreira, só ficou mais notado, mais percebível para o grande público após ter sido protagonista em duas interessantes produções dos anos 80. Pirata das Ilhas Selvagens e Nova York, Terra de Ninguém, os quais também serão comentados por aqui. Estão gostando do conteúdo? Pois não esqueça de deixar o joinha e ativar o sino para mantermos esse videocast no ar, ok? A outra estrela que estava em situação inversa à de Tommy Lee Jones era Linda Hamilton, vinda do mega sucesso O Exterminador do Futuro e cujos únicos trabalhos de maior referência pós essa era foi a série A Bela e a Fera, que é muito boa, por sinal, que foi exibida de 84 a 87. E o interessantíssimo filme Destino em Dose Dupla, no qual, na minha opinião, é o auge de sua beleza. E nas produções acerca do próprio filme do Exterminador do Futuro 2. Após isso, ela tem trabalhado em filmes sem muita expressão e seriados de TV que não foram amplamente divulgados pelo grande público. Eu sempre gosto de usar uma velha fórmula matemática para descrever o sucesso ou o relativo sucesso de uma produção de 1986, que tem 39 anos de idade. Quando você for rever essa produção, não as compare com as produções de hoje, porque o filme é de 86. Prestem bem atenção. Roteiro bom, mais atores principais bom, mais elenco de apoio, que são veteranos respeitados, também bons, é igual
a um filme bom. O elenco secundário desse filme é um personagem à parte, pois temos Robert Vaughn, que foi o eterno agente da Uncle, e um vilão clássico da história, tanto do cinema quanto da TV, hoje já falecido. Bubba Smith, que foi o Jamanta da cinesérie Loucademia de Polícia e da curta série Trovão Azul, infelizmente também já falecido. Richard Jekyll, de Starman, O Homem das Estrelas, e da série SOS Malibu, também já não está mais entre nós. E de um jovem ator e diretor chamado Nick Cassavetes, de A Aparição, em que trabalhou como ator, e Um Ato de Coragem, em que trabalhou como diretor. Para a parte final dessa equação, vamos falar de seu roteiro. Lua Negra foi escrito por 3 grandes roteiristas. O americano Desmond Nakano, que também já escreveu excelentes produções do calibre de O Destemido Senhor da Guerra, e o interessantíssimo e incompreendido A Cor da Fúria. Eu vou falar sobre esse filme aqui num programa especial sobre ele, que ele é muito interessante. Essa produção teve o único desacerto do roteiro. William Gray já nos entregou ótimos trabalhos para a telinha, tais como as séries O Carona, Dark Shadow, Largo Winch e No Calor da Noite, baseado no filme do mesmo título. E o terceiro e mais famoso nome responsável pela história é ninguém menos que o de John Carpenter. Sim, o John Carpenter, famoso diretor e compositor que foi o responsável pelos filmes cults Halloween, O Dia das Bruxas, Fuga de Nova York e um dos meus preferidos, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Eu ia me esquecendo da trilha sonora. Para mostrar a vocês como o esmero que os produtores tiveram com essa produção, sabe quem foi o compositor da trilha sonora instrumental de Lua Negra? Ninguém menos do que Lalo Schifrin, simplesmente o compositor de uma das trilhas mais icônicas da história do cinema e da televisão. Missão Impossível. Também foi o responsável pelas trilhas sonoras de Bullitt, da série Agente 86 e A Hora do Rush. Esse da trilogia. E com todos esses atributos, tem uma pergunta que não quer calar. E lá vem ele chegando. Mas por que Lua Negra, o supercarro, foi um fiasco de bilheteria? Eu acredito que um dos motivos foi porque na metade dos anos 80 o público já estava cansado da fórmula apresentada pelo roteiro. Realmente eu tenho que ser justo. A trama não apresenta muita novidade do que já estávamos acostumados a ver, mesmo para a época. Os produtores não tiveram a coragem de ousar. Deveriam ter acrescentado alguns elementos inovadores e terem contratado um diretor mais experiente para esse gênero de produção. Mesmo com esses pontos negativos, Lua Negra, o supercarro, é um filme que é para ser visto pela geração dos anos 80 e pela primeira vez por essa nova geração de cinéfilos. Um filme para quem curte uma boa diversão e uma aula de produção dos anos 80. Vamos falar agora algumas curiosidades acerca dessa produção. Rezam as lendas que na época da fotografia principal, Linda Hamilton detestou trabalhar com Tommy Lee Jones. Mas esses comentários não foram levados muito a sério, pois à época ela trabalhava numa batalha grande contra o alcoolismo. O carro, o qual fora construído para o filme, o Lua Negra, era muito difícil de ser guiado pelos pilotos e a visibilidade era quase nenhuma. Podem prestar atenção nas cenas. Tendo assim que as cenas com o carro serem muito bem planejadas e ensaiadas para não haver nenhum acidente sério ou fatal. Felizmente, não há nenhum relatório de nenhum acidente nessa produção. Ele foi baseado em um protótipo canadense chamado Winghall Concordia, o qual foi revelado para o público no ano de 1980. Tommy Lee Jones quase não usou dublês durante toda a fotografia principal. Quem sabe
sabe, os entendedores entenderão. A trilha sonora escolhida por Lalo Schifrin é muito parecida com a trilha que Arthur B. Rubinstein usou em Trovão Azul 3 anos antes. E antes de parar nas mãos de Tommy Lee Jones, o papel de Sam Quint foi oferecido aos seguintes atores: Charles Bronson, que estava no auge dos anos 80, Jeff Bridges, que já era famoso no cinema, Don Johnson, que não aceitou porque estava por cima na série Miami Vice, e Richard Dean Anderson, que estava bombando como MacGyver. Também acho que seria uma boa aquisição para esse filme. E continuem nos acompanhando no www.loucoporcinema.com.br, nossos podcasts bissemanais no Spotify e toda sexta-feira na Jovem Pan News Fortaleza 92,9 com as dicas do final de semana, a partir das 10h30 da manhã, com reprise aos sábados às 8h30 da matina. Fiquem todos com Deus e até os nossos próximos encontros. E corta!